Opa, seja muito bem-vindo, aqui é o nosso Itatiaia Agro, que bom que você chegou aqui. Hoje a gente falando sobre muita coisa interessante, hoje falando sobre preço, né? Quando chega no bolso, quem não é do agro também fica atento aqui, quem não é apaixonado pelo agro também fica de olho aqui no nosso @Itatiaia Agro, nosso canal do YouTube. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o Ricardo Martins, que é coordenador de informações de mercado da Ceasa Minas, Central de Abastecimento de Minas Gerais. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui pela primeira vez aqui nos estúdios aqui comigo aqui no Itatiaia Agro, mas a gente já tem uma longa relação. Obrigado, viu? Ué, na Casa Nova é a primeira vez, né? Vou voltar outras vezes, acredito. Com certeza. Ricardo é uma referência no que diz respeito a analisar, né? Trazer dados. E quando a gente pega a Ceasa como exemplo, exatamente porque a Ceasa ela é o ponto central de vendas, né? De frutas, de hortaliças. Essa sazonalidade, né? Da produção, o tempo seco, tudo isso vai esbarrar nos preços e logo vai chegar na gente lá na hora do sacolão. Para a gente começar o nosso panorama aqui, vamos começar do lado positivo, já aqui no ar na Itatiaia, a gente falou agora há pouco, né, no chamado da geral, sobre os pontos negativos, aí daqui a pouco a gente fala do abacate, fala do repolho. Teve produto em queda nesse momento de final de ano, no que diz respeito ao consumo, melhorando aí a possibilidade da gente consumir? Vários. Entre as hortaliças nós fizemos 3 destaques, que seria o chuchu, o tomate e a beterraba. O tomate que até bem pouco tempo era vilão também, né? Voltou, agora deu uma melhoradinha. Ele era vilão, depois ele chegou num preço que praticamente nem compensava o produtor colher e transportar para o mercado, mas hoje ele está numa fase assim que a gente ainda pode considerar com um preço assim bem atraente para o consumidor. Perfeito. E com relação a frutas, apesar de laranja ter passado por uma fase muito ruim, não que ela tenha melhorado tanto assim, mas ela já dá sinais de redução de preço. Então a laranja e também a manga e a melancia que estão numa situação muito favorável de preço. E ainda nas hortaliças, além do tomate, chuchu e beterraba, né? Também. Chuchu, beterraba e alguns outros. Né? A cebola pode ser incluída nessa lista, a cenoura, a abobrinha, todos estão com preços muito interessantes. A laranja, foi interessante você trazer esse aspecto da laranja, né? Porque a laranja teve uma alta nos últimos tempos, que chamou bastante atenção, né? A produção, o escoamento da produção. A gente teve uma melhora, então, do preço que está chegando a laranja, né? É uma redução tímida, de 11% só. Que ainda não deixa o preço tão bom, mas pelo menos já tem espírito de queda aí, né? Não, a laranja ela passou por sucessivas altas, né? Desde o mês de abril, maio, ela vem aumentando de preço assim, de mês para mês. E agora, nesses últimos 15 dias, essa redução de 11% já deixa a gente um pouco mais animado. Perfeito. E na hora de fazer aquele sacolão, né, Ricardo? A turma vai fazer o sacolão lá e tudo mais. As pessoas vão percebendo. Eu costumo dizer que a melhor fonte para a gente saber dos preços das coisas é perguntar para a dona de casa que vai lá todo dia, né? Dá uma passadinha no sacolão e tudo mais. E muito do que a dona de casa percebe vem nesse levantamento que você faz sazonalmente. Dentre esses produtos que tiveram queda, tem algum produto que assim estava até incomprável, estava difícil mesmo até de adquirir, que agora entrou num cenário positivo? Olha, ainda existem esses casos e eles não entraram ainda nesse cenário mais favorável. O inhame continua com preço muito alto, o quiabo com preço muito alto, e entre as frutas os principais destaques são o abacate e o limão, que já está aproximando um período assim que vai deixar a gente mais animado. Provavelmente a partir do mês de dezembro o preço dele já vai começar a cair assim expressivamente. O senhor diz do limão, né? E do abacate? O abacate a gente acredita que janeiro, fevereiro no máximo ele já vai estar com aquele preço
que foi praticado no início do ano passado. Uhum. O preço do ano passado era qual, mais ou menos, Ricardo? Do abacate ali no início do ano, e agora quanto que ele está valendo em média? Olha, o preço dele de atacado, dependendo da variedade, ele estava variando de R$ 3 a R$ 5. Uhum. Quer dizer, muito diferente desses 15 que a gente está encontrando hoje. Mas cabe ressaltar também que enquanto a oferta do mês de setembro foi de 970 toneladas de oferta, no mês de outubro já foi de 608. Então essa redução é que provocou essa alta assim, exagerada. Pois é, agora o interessante é o seguinte, quando o preço chega num ponto como esse do abacate, acontece que o próprio comerciante não compra, ou compra bem menos, e a ponta também existe um consumo reduzido, né? Não é bom para ninguém o preço nesse ano, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, tá lá no alto, produtor de abacate tá ganhando dinheiro demais. Mentira, né? Não tá ganhando. Não tá, porque ele está perdendo muito em volume e o produto chega na mesa do consumidor com preço muito alto. Então o próprio consumidor, aquele que comprava 2 quilos, compra 1 quilo, às vezes até menos, compra um abacate só. Isso, como você mesmo falou, essa situação não é boa para ninguém. E a gente falando do inhame, né, que pode ter uma melhora também, né, o repolho também tem um retrospecto nele, cresceu de preço, mas tem um retrospecto positivo aí também no processo, não é isso? Porque é um produto, quando a gente fala de alta de preço, a gente está considerando um produto que saiu de um preço de 72 centavos no atacado, passando para 87. Então a gente acredita mais que ele teve uma ligeira recuperação de preço, mas não vai impactar no bolso do consumidor. Provavelmente, nesses casos, o varejo costuma nem repassar essa alta de preços que ocorreu no atacado. O maracujá também, a gente está muito lembrando a gente está lembrando muito do abacate, mas o maracujá também teve uma subida aí na régua também do início do ano para agora que foi absurda, né? Foi. Apesar de hoje essa situação já está mais ou menos controlada para o maracujá, ele teve uma alta muito forte, mas isso aí o produto era praticamente todo de fora, vinha de Santa Catarina, vinha da Bahia, e essa distância que o produto percorria e aquelas altas temperaturas que favorecia muito o consumo, fez o preço dele ficar nas alturas. Mas agora a situação já está mais ou menos controlada também. Desses principais que a gente falou, Ricardo, tem algum outro produto que você está vendo aí pelos aumentos consecutivos que de repente vão constar aí nessa lista aí de principais produtos em aumento? A gente sabe que no final do ano tem uma demanda aí por determinados produtos, esses produtos acabam tendo um aumento até por questão de mercado, oferta e procura, né? Mas nesse panorama aí de atração aí de preço, a gente tem outros produtos que vão entrar nessa lista aí? Olha, a curto prazo eu acredito que não. O consumidor agora ele precisa de ficar um pouco mais atento com a questão do quiabo e do inhame, que são produtos que estão saindo do atacado já com um preço bem mais elevado. O abacate, que a gente vem batendo muito nessa questão, e o limão, que está chegando numa situação aí que provavelmente ao longo do mês de dezembro e janeiro ele já vai estar com a situação estabilizada. E esse estabilizado não é igual lá do mamão não, né? O estabilizado já melhor para baixo. Porque o limão é isso, né? O limão às vezes está lá no alto preço, Tahiti, por exemplo, vai estar lá no alto. De repente ele dá uma queda e fica ali. Você paga R$ 9,90 no quilo, às vezes numa semana já está R$ 1,90. É exatamente isso. De janeiro a junho, normalmente o preço dele vai ficar aí em torno de R$ 2,00, R$ 2,50 o quilo. Daí para frente, ainda mais aproximando os meses de setembro, outubro e novembro, aí ele vai para R$ 8,00, R$ 9,00, a gente está falando de preço de atacado, né? Com o lucro, com a margem que o
que o varejista tem que aplicar, e ela é encontrada a R$13, R$14. É sempre assim. Para a gente caminhar aqui para o nosso final, Ricardo, o que a gente pode destacar aqui para o consumidor em relação ao cuidado mesmo com o preço na ponta ali, né? A gente tem... diversificar, aquela velha dica econômica de diversificar naquele momento em que o preço do abacate está lá no alto, é você, como o senhor mesmo destacou, comprar um e para fazer a receita que for acontecer ali, né? Ou para compor ali a cesta básica ali da família e dar prioridade a produtos que estão com preço mais em conta? A ideia é exatamente essa. E uma coisa que a gente fala sempre, fica até cansativo, mas que a gente precisa de ficar repetindo, é a questão da pesquisa, né? Pesquisa bastante, procura um estabelecimento que pratica promoções e fica atento naquelas questões, né? O produto está em plena safra, está com a qualidade muito boa, aproveita bastante dele e porque isso vai ajudar na economia. Perfeito. Então nós temos o chuchu, o tomate e a beterraba já tendo uma queda legal, né? Temos a laranja, a pera, a manga e a melancia também nesse cenário, mais ou menos, né? Ou subindo já também. A laranja a gente falou agora, né? Ela já teve uma queda. A manga tá na média também. A melancia, qual que é o panorama dessas duas frutas aí? Pois manga a manga está em plena safra, né? Aham. E intensificando. Aham. A questão da melancia, a oferta dela é muito boa também e o preço dela a gente pode dizer que é bem baixo. O mamão Havaí, que teve essa alta durante essa primeira quinzena de novembro, não tem uma situação tão ruim assim não, tá? Ela teve uma alta de preço, mas a base também era meio fraca. Então o consumidor ainda consegue adquirir esse mamão numa situação assim bem tranquila. Perfeito. Pois é, eu acho que é bem legal a gente trazer esse panorama aqui sempre e entender por que também que os preços estão nesse alto patamar, né? A gente conversou com o Ricardo Martins, coordenador de informações de mercado da Ceasa Minas. Ricardo, satisfação recebê-lo aqui, até uma próxima. Muito obrigado e é só convidar que a gente está de volta. E a gente vai convidar sim, sempre de olho para saber, tem uma pesquisa aí agora já do final do ano, já fica um pré-convite aqui já para a gente fazer, né? Uma análise aí do que vai mudar nesse panorama de fim de ano. Como é que vai ser a ceia, hein, de Natal? O que a turma vai ter que cortar da ceia de Natal? A gente tá sabendo que o tomate não vai ser cortado, né? Pelo que a gente tá observando aqui. Mas, e aí? Será que vai dar para fazer? Como é que chama aquele prato lá com abacate? O mexicano? Esqueci o nome. Guacamole. Guacamole. Será que vai rolar uma guacamole na ceia de Natal? Até agora, pelo que consta, não. Mas de repente dá para fazer já em janeiro. Nós vamos trazer todos esses panoramas. Nosso Itatiaia Agro você acompanha no rádio, acompanha também no nosso canal no YouTube, @Itatiaia Agro, e em todos os canais da rádio mais ouvida do Brasil. Um abraço, até o próximo.